Meus amigos e minhas amigas, Canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa sexta-feira para poder a gente falar que o nosso pesadelo ele foi adiado por mais 3 dias e só terá fim no próximo domingo. E para ser muito sincero para todos vocês, eu não sei que fim será esse. É claro que eu torço por um fim feliz, assim como você também torce por um fim feliz. Eu acho que de todos nós, em sã consciência, a gente não torce para a gente ter um final de campeonato onde a gente seja rebaixado para jogar segunda divisão no ano de 2025. No mesmo dia a gente conhece o nosso grupo do Super Mundial de Clubes e aí a gente pode logo em seguida ser rebaixado para a segunda divisão. Então é um negócio realmente desesperador. É um negócio, como diz o nosso colega Vilela, viajante tricolor, é um ano devasto. Um ano muito difícil para todos nós, mas que a gente espera que esse pesadelo ele realmente acabe no próximo domingo, diante do Palmeiras. A gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar sobre o que foi a partida, vamos falar para vocês a respeito de confrontos diretos e o que a gente pode, esperar para poder a gente permanecer na elite do futebol no ano que vem, de 2025, beleza? Para você que está chegando novo aqui, não vou chamar vinheta nesse vídeo, eu quero te desejar as boas-vindas. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. E quem puder, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, porque não é fácil, ontem eu cheguei em casa bem tarde, peço desculpa por não ter aberto nenhuma live com vocês, não tinha como, vocês sabem disso, né? E tô fazendo agora na parte dessa manhã. Então, se você puder, deixa o seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo e compartilha também se você gostar desse vídeo. Falando um pouquinho sobre ontem, eu quero começar falando a respeito da escalação. A gente recebeu uma escalação e o Diogo Barbosa iria começar jogando. Só que parece que ele sente algum problema no aquecimento e o Gabriel Fuentes, ele entra para poder jogar contra o Cuiabá. E eu estava ontem no Maracanã com meu amigo Thiago, a sua esposa Monique, o seu filho Matheus, com meu amigo Fábio e o seu filho Felipe, né? Então assim, meu tio Haroldo tava lá, minha tia Dirce. Tava todo mundo praticamente ali juntinho, ali reunido, né? Meu amigo aqui também do condomínio, Alexandre, foi com outro amigo aqui do condomínio. Maracanã tava lindo ontem, daqui a pouco eu vou falar sobre a torcida e sobre o público, sobre a renda, enfim. E cara, surpreendeu a todos nós a partida que fez Gabriel Fuentes. Que na nossa avaliação grossa, curta e grossa, foi muito melhor, muito superior a Diogo Barbosa. E a primeira pergunta que a gente se faz é: por quê que Diogo Barbosa era sempre mantido de titular e o Gabriel Fuentes não tinha vaga? Onde o Gabriel Fuentes jogou bola pra caramba ontem. É claro que errou algumas coisas, mas jogou muito melhor do que o Diogo Barbosa. Bons passes, cruzamentos. E por que o cara não vinha tendo oportunidade? Contratado pelo Fluminense no meio da temporada e não tinha chance. Aí ontem joga muito bem. Eu vi quando ele tava saindo, o Mano Menezes deu um tapa na cabeça dele, parabenizando ele pela partida. Que situação chata, né? Tipo assim, caraca, o cara não botava o moleque pra jogar, o moleque vai e joga bem pra caramba. Um dos melhores ontem em campo, Gabriel Fuentes. Então o primeiro ponto que eu queria tocar é esse aqui, tá bom? Cara, Fluminense tá muito abalado psicologicamente, isso aí tá muito nítido pra todos nós. Jogando dentro de casa, o Fluminense não tem aquela, sabe? Aquela qualidade mais, tá muito difícil, essa é a grande verdade. O ideal é que o ano acabe logo, vai acabar, a gente sabe disso, a gente não tem como antecipar as coisas, mas é aquela maneira de dizer, o ideal é que acabe logo porque tá muito ruim, precisa acontecer uma limpa no clube, precisa ter um técnico bom, que entenda de tática, entenda de técnica e que treine o time com qualidade para que a gente possa ver um Fluminense muito diferente em 2025. Essa é o que todos nós queremos. Essa é a grande verdade. E numa jogada, o Fluminense vai ao ataque,
Agora eu não sei quem cruzou a bola da direita. Agora me falhou a memória. O Kevin Serna dá uma cabeceada pro meio da área e o Lima entra de peixinho. Não sei se foi o John Ares. E o Lima entra de peixinho, só que o Walter vai com o pé na cabeça dele, o juiz vai no VAR e marca o pênalti. Isso aos 28 minutos. Os pênaltis foi aos 26. Aos 28 minutos, John Ares vai para a cobrança. É pênalti pro Fluminense. Vai, John Ares! E agora, moleque? John Ares muda o canto, bate forte, rasteiro, só que o Walter, pegador de pênalti, acerta o canto e faz a defesa. Segundo pênalti consecutivo perdido pelo John Ares, e John Ares se despediu, creio eu, do Maracanã, né, diante da torcida do Fluminense, não joga mais pelo Fluminense, vai sair, tá muito claro isso. E o John Ares está muito abalado psicologicamente. Eu não sei se foi questão da ameaça que fizeram à família dele. Isso eu não concordo. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Mas isso deve ter mexido muito com o John Ares. Porque o John Ares não é mais aquele mesmo John Ares que a gente via o John Ares. É claro que contra o Atlético Paranaense ele perde o pênalti, depois mete um golaço. E ontem também a construção do gol do Kevin Serna é ele quem recebe a bola aqui no meio campo aqui. E vai dando uma carregada, né? Tira de 2 marcadores, toca em Cano. Cano toca no Keno. O Keno bate no gol. Uma belíssima batida do Keno. E no rebote, Kevin Serna marca aos 14 minutos do segundo tempo. 1-0, Kevin Serna! 1-0! Comemora aí! Bora, porra! 1-0! 1-0! É gol! E o Fluminense consegue essa vitória. Por 1-0, suada. Keno entrou muito bem na partida. Facundo Bernal tomou cartão amarelo, tá fora contra o Palmeiras. Então assim, cara, uma partida, mais uma. O Fluminense até tentou mais do que contra o Criciúma. Eu vejo dessa forma, tá? Foi melhor nessa partida do que contra do Criciúma. Mas é aquilo que a gente fala. Por que que em outras partidas, contra a própria Criciúma, contra o próprio Grêmio, contra o próprio Fortaleza, a gente sabe que Fortaleza é um time muito bom, mas assim, cara, por que, cara? Contra a Vitória, contra o Atlético Goianiense, contra o Juventude, por que contra o Botafogo o Felipe Melo entregou no finalzinho? Por que que esse time, por que que esse elenco não fez um pouquinho a mais dentro do Campeonato Brasileiro para que a gente não pudesse viver esse pesadelo até domingo? E um pesadelo que pode ter um final horroroso. Que sim, a gente tá... Vou colocar para vocês agora na tela, tabela de classificação. Eu vou chegar pro lado aqui e vocês vão ver. A gente tá na 15ª posição. E o Atlético Paranaense tá na 16ª. Porque o Atlético Paranaense... ele fez o favor de perder ontem dentro da sua casa para o Red Bull Bragantino. A gente estava no Maracanã acompanhando esse jogo em paralelo. O Red Bull Bragantino sai na frente.
O Atlético Paranaense empata no segundo tempo e naquele momento o Fluminense estava ficando livre, o pesadelo estava acabando e o Bragantino estava sendo rebaixado, o Atlético Paranaense estava ficando livre também, mas o Atlético Paranaense também está num ano terrível, ano do seu centenário, e tomou o segundo gol do Red Bull Bragantino. E aí acabou o jogo, 2-1 Bragantino. Resultado que rebaixou o Criciúma, a vitória do Fluminense e a vitória do Red Bull Bragantino. Mas a vitória do Fluminense que rebaixou o Criciúma. E aí a gente já tem 3 rebaixados. O Cuiabá e o Atlético Goianiense, que a gente já sabia, e agora o Criciúma. O Bragantino, o Atlético Paranaense, o Fluminense e o Atlético Mineiro vão para a última rodada no domingo, brigando por uma vaga para poder ficar fora da zona do rebaixamento. E aí a gente tem Red Bull Bragantino recebendo no Nabi Abichedi, na sua casa, o Criciúma, rebaixado. Não sei o que pode acontecer daí. A gente tem um confronto Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. 10 jogos que a gente já jogou contra o Palmeiras lá nesse estádio. Nunca vencemos. São 9 derrotas e 1 empate. E a gente tem o duelo de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, esse jogo em Minas Gerais. Já falei pra vocês, não sei se vai ser na Arena MRV, não sei onde é que será esse jogo, mas será na casa do Atlético Mineiro, comando do Atlético Mineiro. E aí, meus amigos, a gente precisa falar pra vocês aqui que a gente tem que torcer aqui por algumas coisas na última rodada. Por que, Fagner? Porque, sendo muito honesto a vocês, futebol é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. A gente pode ir em São Paulo e pode vencer o Palmeiras. Pode. Vai acontecer? Não tenho certeza disso. Prefiro, não contar com a vitória. Se ela vier, maravilha. Mas prefiro não contar com a vitória. Com o que eu conto? Com um empate. Dá pra gente tentar não perder contra o Palmeiras lá na casa dele. Isso aí eu conto. Agora, o mais provável é que o Palmeiras vença o Fluminense. O Palmeiras é um time muito mais equilibrado, tá brigando pelo título, não vai ganhar, não vai ser campeão, porque o Botafogo tá num ano bom e o Botafogo vai jogar em casa contra o São Paulo. Fatalmente o Botafogo deva vencer esse jogo para poder chegar a 79 pontos e ser campeão brasileiro. Depois de ter sido campeão da Libertadores, vai ser também campeão brasileiro. E aí, o que acontece? A gente perdendo pro Palmeiras, a gente permanece com 43 pontos. E qual é o cenário para esse pesadelo ele acabar com um final feliz? Final feliz de a gente não cair para a segunda divisão, permanecer na elite. A gente tem que torcer pro Criciúma, no mínimo, empatar o jogo contra o Red Bull Bragantino. Vai acontecer? Não sei. É uma caixinha de surpresa. O Criciúma pode vencer e pode empatar, que ajuda o Fluminense. O Atlético Mineiro pode vencer, porque um empate não serve pra gente. Então a gente tem que torcer pra vitória do Atlético Mineiro, que aí a gente fica na frente do Atlético Paranaense. E o outro resultado, que é independente de qualquer coisa, é a gente pontuar lá no Allianz Parque apenas com empate. Se a gente chega a 44, o Bragantino vencendo e o Atlético Paranaense vencendo, quem cai é o Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull Bragantino vencendo ele vai para 44 pontos, só que ele chega com 10 vitórias. E o Fluminense tem 11 vitórias. Então atingiria a mesma pontuação, Fluminense e Red Bull Bragantino, 44-44, só que a gente permaneceria na Série A com uma vitória a mais do que o Red Bull Bragantino. Então a conta ela é simples. A gente só precisa empatar contra o Palmeiras. Nem precisa vencer. Não pode é perder. Mas se perder, a gente tem que torcer para vitória ou empate do Criciúma ou vitória do Atlético Mineiro. Esse é o cálculo. E a gente vai ter que aguentar, a gente vai ter que sofrer mais um pouco. Eu sei que tá todo mundo chateado, tá todo mundo sofrendo com o que a gente está passando, mas é o cenário que o Fluminense
através desses jogadores, através dessa diretoria, através dessas comissões técnicas, primeiro em 12 rodadas com o Fernando Diniz, depois com o Mano Menezes, né? Teve 2 jogos com o Marcão, mas o restante da temporada tudo com o Mano Menezes. E a gente, com o Mano Menezes, entre todos os problemas, a gente tá aí basicamente dependendo apenas de um empate para se livrar do rebaixamento, e ele foi contratado para isso. Essa é a grande verdade. Falando um pouquinho da torcida ontem, cara, espetáculo. Vou botar para vocês aqui. Mais de 59 mil, quase 60 mil pessoas presentes. A nossa torcida é algo muito, cara, assim, sobrenatural. Nossa torcida é muito especial. Era o último jogo do time. Foi pro Maracanã cantar, apoiar. E tem que bater palma para essa torcida. Show de bola. Uma renda de quase 1.400.000, próximo a isso, né? 1.300.000 e pouco. E é isso, cara. A gente fez o que a gente podia fazer pelo nosso Fluminense, pela nossa instituição no ano de 2024. Média de público muito boa, muito boa. Com o último jogo no Maracanã, ninguém nessa rodada aqui de 37, ninguém na rodada 37 colocou mais torcida do que o Fluminense no jogo. Ninguém. O Fluminense ficou em primeiro, com quase 60 mil torcedores no estádio. Então isso é para bater palma. E o Fluminense fez o mínimo, fez o básico do básico para poder vencer o Cuiabá. E que bom que a gente venceu. Mas é um time que mostra, que demonstra muita inconsistência, que demonstra muita imaturidade, demonstra muita irregularidade. Cara, é um ano no Campeonato Brasileiro terrível. Um time que veio de uma conquista da Libertadores em 2023. Um time que é o atual campeão da Recopa em fevereiro de 24 e que tá passando esse ano tenebroso. A gente vai ter que esperar e a gente não tem outra alternativa a não ser continuar na última rodada também torcendo para outros adversários. E aí, quem sabe, o Fluminense, ele não faz aí uma proposta pro Criciúma, né? Ó, vocês já estão rebaixados, vou dar aí uma bonificação para vocês. Se vocês conseguirem empatar com o Red Bull Bragantino, a gente manda aí um dinheiro para vocês aí. Futebol tem disso, tá? Futebol tem disso. A gente sabe que isso funciona. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Todos os jogos serão no domingo, a 38ª rodada, todos às 16 horas, 4 horas da tarde. E eu vou estar atento com meu telefone ligado no jogo do Red Bull Bragantino e Criciúma e no Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E para finalizar esse vídeo, o que mais me traz um pouco de esperança é que o Atlético Mineiro, ele também teve um ano horroroso como o Fluminense. Só que ele pode vencer a última rodada e se classificar para a Sul-Americana. Então eu tô nessa expectativa do Atlético Mineiro vencer para poder, sabe, não terminar um ano também horroroso como tá sendo o ano do Fluminense. Até porque uma combinação de resultado, por exemplo, vitória do Bragantino, vitória do Fluminense. Vitória do Fluminense, deixa eu ver. Empate do Fluminense. Preste atenção, vou repetir. Olha a situação do Atlético Mineiro. Vitória do Bragantino. Empate do Fluminense. E vitória do Atlético Paranaense. Sabe quem cai para a segunda divisão? Atlético Mineiro. É. Atlético Mineiro. Mas, Fagner, o Bragantino vai para 44 pontos com 10 vitórias. O Atlético Mineiro tem 44 pontos e também tem 10 vitórias. E qual seria o critério de desempate para o Bragantino permanecer na elite e o Atlético Mineiro cair? Saldo de gol. O Atlético Mineiro, hoje, ele tem -8. Se ele perde de 1-0, ele vai para -9.
Aumenta mais um negativo. O Bragantino, ele tem hoje -8. Se ele ganha do Criciúma de 1-0, ele vai para -7. Ele diminui 1, ou seja, Bragantino vencendo, Fluminense empatando e Atlético Paranaense vencendo o Atlético Mineiro, quem é rebaixado é o Atlético Mineiro. Então a gente está num cenário onde Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, todos têm chance de cair para a segunda divisão. A gente vai seguir aqui no canal Meu Tricolor, acompanhando o noticiário, as notícias. Volto ainda hoje para poder falar com vocês a respeito de outras notícias do nosso Fluminense, beleza? Tamo junto e aguenta aí o coração para poder a gente passar por mais essa turbulenta situação. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!